Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Esse primeiro episódio vai ser uma apresentação, onde a gente vai se apresentar para vocês. Vamos responder algumas perguntas básicas que a gente escreveu aqui. A Andresa vai ler primeiro pra gente. Andresa, qual é a primeira pergunta? Qual o seu nome, idade e como e quando você conheceu Harry Potter? Então, meu nome é Jéssica, eu prefiro ser chamada de Jessie. Eu tenho 25 anos atualmente e eu conheci Harry Potter em 2010. Eu acho que foi 2010. Agora me travou aqui. Eu conheci Harry Potter no lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. Então eu me considero uma pessoa bem atrasadinha do fandom de Harry Potter. Eu cheguei quase na última música da festa. Mas eu ainda peguei o lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2. Eu conheci Harry Potter, eu tinha 15 anos. Então foi em 2010 mesmo, vou fazer as contas aqui. Eu conheci Harry Potter, eu tinha 15 anos e foi uma história até um pouco engraçada. Eu vou contar aqui pelo objetivo do podcast, porque a Andresa já sabe, mas eu vou contar. A história foi o seguinte. Eu fui no cinema um dia e na época, né, o cinema da minha cidade, ele não tinha nem cadeira marcada, então a gente chegava lá na hora e comprava o ingresso pro filme. Eu cheguei lá e o ingresso pro filme que eu tinha em mente, que eu ia assistir, eu nem lembro, na verdade, eu acho que era a Bússola de Ouro, tipo, um dos filmes da Bússola de Ouro. Tinha acabado, não tinha ingresso mais. E o único filme que tinha ingresso era Harry Potter. E eu já tava lá, e era tipo um rolê de pegar. Era o que tem pra hoje. Era um rolê de tipo, pegar ônibus, ir pro shopping, né? E eu falei, vou voltar pra casa sem fazer nada, eu vou assistir esse tal de Harry Potter, que eu nunca tinha assistido, nunca tinha lido os livros nem nada. E eu fiquei muito impressionada com o filme. Eu acho que pra mim, uma das cenas que até hoje, assim, bem marcantes, assim, da história toda é aquela cena deles saindo do Gringotts nas costas do dragão. Foi um negócio, tipo, muito assim, eu fiquei, uau! Assim, eu não entendi nada no geral do filme, né? Porque a pessoa nunca viu Harry Potter, nunca ouviu falar. Pega Relíquias da Morte parte 1 pra assistir. Nossa. Não entendi nada, né? Mas eu achei muito... amei. Mas amei, não entendi nada, mas amei o conceito. Eu fiquei muito apaixonada por aquela cena, tipo, o dragão todo machucado e aquela coisa dele, tipo, ele dá aquela respirada, né? Quando ele sai, assim, do Gringotts. Foi um negócio muito, assim, marcante pra mim. E no dia seguinte eu já fui na locadora perto da minha casa, aluguei todos os 6 primeiros filmes de Harry Potter. Pra você que tá assistindo esse podcast em 2050, locadora era um negócio, tipo uma loja onde você ia pra alugar filmes em DVD. DVD era um formato de mídia que existia no passado distante de 2010. 2010 já tava morrendo esse negócio de locadora, né? Mas eu aluguei todos os DVDs de Harry Potter. E assisti e entendi mais ou menos, né? Também os filmes, eles não são muito costurados entre eles, né? Eu entendi mais ou menos. E comprei os livros do Harry Potter pra ler. E li todos eles antes do lançamento da parte 2 do filme, do Harry Potter e as Relíquias da Morte, em 2011. Então foi assim que eu conheci Harry Potter. Pequena história, né? Bem curta. E me apaixonei. Hoje, 10 anos depois, eu ainda amo Harry Potter. E é isso, a gente resolveu fazer um podcast sobre... Andresa, qual é o seu nome? Andresa, qual é o seu nome, a sua idade, como e quando você conheceu Harry Potter? Ai, boa. Então, meu nome é Andresa. Eu tenho 28 anos e eu conheci Harry Potter em 2002. Quando nas locadoras tinha um negócio que chamava VHS. Ainda não era o DVD. Né? Antes do DVD. Andresa conheceu Harry Potter pouca coisa antes de mim. Pouca coisa. Mas engraçado como as coisas mudaram. Mudam, 8 né? anos. Aquelas que começam a conversar uma com a outra. Esquece o podcast. Enfim. Eu assisti o primeiro e o segundo filme em VHS. E depois no cinema assisti o Prisioneiro de Azkaban. Que depois já tinha DVD. Ganhei o DVD de Prisioneiro de Azkaban de aniversário. E os livros foi o meu irmão que ganhou de presente do meu tio que deu pra ele de Natal. Sabe aquele tio rico que vem visitar a gente? Ai, meu sonho de princesa seu tio rico. Ele ganhou, né, do nosso tio. E aí eu li o primeiro, o segundo e o terceiro livros. Depois o Cálice de Fogo já tinha lançado, mas eu peguei num feriado que eu fui pra casa dos meus tios e o meu primo tinha. E aí li em 4 dias o Cálice de Fogo. Eu tinha acho que uns 13 anos, me orgulho muito disso. A menina de 13 anos era muito orgulhosa de ter lido aquele livro imenso. A própria Hermione Granger. Em 4 dias, porque era o que tinha que acabar de ler, né? Que eu ia voltar pra casa e eu não tinha o livro, era o meu primo que tinha. Mas depois de um tempo veio, a partir da Ordem da Fênix,
eu já comecei a ir nas pré-estreias, porque eu já tinha 15 aninhos. Já podia, ia com as minhas amigas, com os meus irmãos, e a gente ia de cosplay, né? Lógico. Legal. E daí eu já tinha os livros meus, quer dizer, os 3 primeiros eram dos meus irmãos, eu só comprei o que faltava, lógico, né? Não tinha como comprar todos. E a partir daí foi só as pré-estreias no cinema. E o lançamento dos últimos livros também a gente aguardou ansiosamente, porque ainda não tinha lançado até então. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, Andresa, é que eu tô reparando aqui agora que eu tô escutando você conversando, e você sabe que eu sou apaixonada no seu sotaque, é de onde que a gente é, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. De onde você é, Andresa? Conta pra mim. Então, eu sou amazonense / paraense. Vivi metade da minha vida no Amazonas, nascida em Parintins, que é uma ilha no meio da floresta amazônica. Fui no final da minha infância para Belém do Pará e vivia lá desde então até vir pra cá, né? Pra cá. No caso, pra cá é a Nova Zelândia que a gente mora, mas enfim. Eu sou de Uberlândia, para os íntimos, Berlândia, interior de Minas Gerais. Eu vou tentar conversar, assim, de um jeito mais inteligível. Porque eu, além de ser mais entendível, porque eu, além de ser do interior e ter um sotaque muito puxado, eu tenho o grande defeito de falar tudo errado. Então, eu tento me policiar, principalmente quando eu estou perto de pessoas que não são da mesma região que eu, porque eles não entendem as minhas gírias e os meus, né? Enfim, então eu vou tentar me policiar nesse podcast pra conversar de um jeito mais inteligível. Andresa, conta pra gente e pros nossos ouvintes a qual casa de Hogwarts você... É a pergunta que separa amizades. É. A Andresa Eu não sei como é que a gente tá junto, como inclusive. Mas assim, vamos, diga pra gente, revele os seus segredos. Eu sou orgulhosamente corvinal. Olha só. E você, Jéssica? Eu sou Sonserina. É, né? Eu sou Sonserina, com muito orgulho também. E a gente pode... eu sou Sonserina sorteada pelo Pottermore, tá? Eu também, querida. Na segunda vez eu fiz agora recentemente pra criar minha conta no site novo do Pottermore. E eu saí como Corvinal. Eu também sempre me identifiquei um pouco ali, mas eu acho que sempre, pra mim, as características da Sonserina se encaixavam mais. Que é a questão da ambição e tal. Eu sempre me achei uma pessoa muito ambiciosa. Então, acho que eu me encaixava mais em Sonserina do que em Corvinal. Mas eu sou Sonserina / Corvinal agora, né? O Pottermore que falou, não fui eu. Não fui eu. Andresa, conta pra gente qual que é o seu personagem preferido de Harry Potter. Um só. Um só. Eu ia falar um aqui, mas não... Era só pra causar intriga. Mas eu acho que meu personagem preferido é Hermione. Uhum. É a Hermione. Você tem que escolher só um, né? É difícil. É difícil. Mas é a Hermione pelo jeito dela, pelas falas dela. Eu acho que toda menina que leu Harry Potter se identifica um pouco com Hermione Granger, né? Não tem como. Eu agora estou numa encruzilhada. Você tá me olhando com aquele olhar. O podcast, ele é o tipo de mídia que te priva, né? Da parte visual da coisa. A Andresa está vendo. Graças a Deus. A Andresa sabe. A questão é que a gente tá fazendo esse episódio de apresentação mais pra vocês conhecerem um pouco da gente e entenderem mais as nossas opiniões futuramente quando a gente for falar do podcast, né? Mas muita coisa, assim, a gente já sabe, a gente é amigas. Uma da outra. Já somos amigas há um tempo, então, assim, a gente já sabe. E a Andressa tá me olhando com a cara, porque ela sabe quem é meu personagem preferido de Harry Potter. E eu estou em dúvida se eu falo de verdade quem é meu personagem preferido de Harry Potter nesse momento. E eu já expulso metade dos ouvintes potenciais deste podcast, revelando quem é meu personagem preferido. Ou se eu faço o Joãozinho sem braço aqui. Meu personagem preferido é o Rony. Ai, adoro ele. Melhor pessoa, ruivinho querido. Eu estou em dúvida. Ok, foda-se. A gente não sabe. A gente não decidiu se vai ter palavra ou não. Talvez eu coloque um pi ali. Vamos ver. Mas foda-se. Se for ter o pi, vai ter o pi em cima. Meu personagem preferido é o Severo Snape. Pausa para os ouvintes absorverem essa informação. Meu personagem preferido é o Severo Snape. Isso não significa... Eu sinto a necessidade de me justificar aqui agora. Isso não significa que eu ache ele uma pessoa maravilhosa, boa. Eu entendo que ele é um desgraçado filho da p***. Mas eu acho ele um personagem muito interessante, um personagem cheio de camadas, complexo, e ele é meu personagem preferido. Agora respira. Você já falou. Agora eu saí do armário como pessoa que tem o personagem preferido de Harry Potter sendo Severus Snape. Andrés, eu coloquei uma pergunta aqui, a gente tem um roteiro que a gente tá lendo. Eu coloquei uma pergunta aqui, a pergunta é a seguinte: qual será o seu maior desafio neste podcast e como eu posso ajudar? Eu fiz essa pergunta, eu escrevi essa pergunta, na verdade, porque eu quero te
te propor aqui o meu desafio e eu quero que você me ajude. O meu desafio é, eu sou uma pessoa com um leve déficit de atenção. Então, às vezes, eu me desvio muito do assunto principal. A gente tem um roteiro que a gente vai seguir, a gente tem coisas que a gente vai querer falar, e eu gostaria que você me ajudasse a me manter no foco do que é necessário. Eu queria que você me ajudasse se eu estivesse falando muito rápido, que é um defeito que eu tenho também, e eu tenho certeza que vocês vão reparar ouvindo este podcast que eu falo rápido. Então, Andresa, ajude-me a falar mais devagar. Ajude-me a manter o foco. E tem alguma coisa que você acha que você vai precisar de ajuda? Da minha ajuda? Da nossa ajuda? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que eu preciso de ajuda pra falar mais. Ok. Porque eu tenho dificuldade, por vergonha ou por não sei o quê, de falar muito. Então eu acho que eu vou ficar muito tempo retraída e com vergonha. Então eu preciso de ajuda pra soltar mais. Ótimo. E eu acho que eles podem ajudar a gente também, né? Exatamente. Sim, então eu vou te ajudar. Você sabe que eu adoro ouvir você falar. Fala dois. Fala dois. Não, fala dois pros nossos... Juiz do Good Play. Fala dois pros seus ouvintes ouvir. Fala assim, ó, 1, 2. 1, 2. Não, fala 1, 2, 3, porque o 3 também tem um chiadinho. Fala de novo. 1, 2, 3. Eu queria uma ASMR só da Andressa falando coisas com S. Eu adoro o sotaque dela. Se depender de mim, eu vou incentivar muito que você fale. Principalmente se for palavras com a letra S. Nesse episódio de apresentação, a gente também vai explicar como que vai funcionar o nosso podcast. Nós vamos passar capítulo a capítulo por todos os livros de Harry Potter. Então esse podcast vai durar um bom tempo, como vocês podem fazer o cálculo aí. Nós queremos explicar pra vocês que a gente não vai ler em voz alta o livro, tá? Porque isso se chama direitos autorais. Não queremos sofrer um processo de J.K. Rowling. A gente não tem dinheiro pra pagar isso. Então boleto não vai estar rolando. Nós não vamos ler o livro em voz alta. A gente vai fazer um resumo do que é o capítulo. E nós vamos comentar esse capítulo e fazer comparativos com coisas que acontecem no futuro da história, coisas que acontecem no passado. E fazer uma reflexão nossa, né? A gente vai fazer um capítulo por episódio, com algumas exceções, no caso, se for muito grande ou muito pequeno, a gente divide, ou então a gente faz mais de um capítulo por episódio. Eu tenho pra mim que alguns capítulos vai ser impossível pra gente discutir em um episódio só. A gente tá mirando aqui na média de 1 hora de episódio por capítulo. Mas eu sei que tem capítulos complexos e que talvez dure mais de 1 hora, então a gente talvez divida em dois episódios, um capítulo só. E nos capítulos que forem mais curtos, que não tiver muita coisa pra falar, a gente vai achar alguma coisa pra falar. Eu tenho certeza que a gente vai achar alguma coisa pra falar. Então não é uma preocupação. O que mais a gente vai falar nos episódios do nosso podcast, Andresa? A gente vai sempre falar sobre a tradução dos termos, vai citar o nome dos lugares e personagens, feitiços e algumas coisas interessantes que aparecem nos capítulos, geralmente pela primeira vez. Exatamente. Eu já quero deixar claro aqui que esse podcast não é pra gente falar mal da tradução que foi feita de Harry Potter. Tanto a Andresa quanto eu, nós lemos Harry Potter pela primeira vez em português, então nós somos muito gratas, né, pela tradução que a Lia Wyler fez dos livros. Muita gente, eu já fui desse tipo de pessoa que, em inglês é melhor, em inglês é mais legal. Eu acho que é válido a gente trazer a tradução. Tanto eu quanto a Andresa somos fluentes em inglês. Então a gente bilíngues. Então a gente vai trazer a tradução e comentários, porque talvez você que tá ouvindo o podcast aqui agora não fale inglês, então é interessante você saber. E às vezes não faz ideia do peso que às vezes tem uma tradução ou um termo diferente. Então a gente vai trazer isso, mas não para diminuir o trabalho de tradução que foi feito dos livros, e sim para acrescentar no nosso entendimento. Uma informação a mais. A gente vai estar sempre fazendo indicação de outros tipos de conteúdos, sempre relacionados ao capítulo que a gente leu. Se a gente lê alguma coisa e achar que tem algo parecido, que seja muito legal, que vale a pena a gente estar indicando como livros, filmes e séries, a gente vai fazer essa indicação. Não é uma coisa fixa por episódio, mas é sempre que a gente achar interessante, vamos fazer sim. Uma coisa que eu e a Andresa queremos deixar claro aqui é que este podcast é cheio de spoilers. Nós vamos falar sobre acontecimentos futuros de Harry Potter. Então, por exemplo, se você não sabe aquela grande verdade, a verdade sobre o personagem de Severus Snape. Você sabe qual é a verdade do personagem de Severus Snape, Andresa? Eu sei. É verdade, que o Snape, na verdade, é o pai do Harry Potter. E a McGonagall é a mãe dele. Mas brincadeiras à parte, fanfics à parte,
Nós vamos falar de spoilers. A gente vai tentar ao máximo manter as discussões sobre aquele capítulo exato. A gente vai tentar não atropelar a história. No primeiro capítulo já falar de Horcruxes, de Voldemort. Assim, a gente vai falar conforme as coisas forem acontecendo. Mas, vez ou outra, a gente vai citar acontecimentos futuros. Acontece muito foreshadowing nos livros de Harry Potter. E a gente vai explicar o que é foreshadowing nos capítulos que forem vindo. Então, há necessidade de spoilers. Não é nem uma questão que a gente vai fazer porque a gente quer. É porque há necessidade. A gente tá revisitando, né, uma coisa que a gente já leu há muito tempo, uma coisa que a gente já consumiu há muito tempo. Então, a gente vai revisitar com um olhar diferente agora. Com certeza. E citando coisas que acontecem no futuro. Então é isso, gente. Vai ser um episódio por semana, toda segunda-feira. A Jéssica me convidou para fazer esse podcast com ela e eu achei a ideia genial. E achei que seria divertido, né, voltar para esse mundo que eu passei um bom tempo distante, desde que terminou a série de filmes, na verdade, porque o livro terminou bem antes. E aí, já só citando uma frase da J.K. Rowling, que eu acho que cabe muito aqui. As histórias que mais amamos vivem em nós para sempre, não importa quanto tempo você vai demorar ou como você vai voltar, Hogwarts sempre estará te esperando. Eu queria dizer, Andresa, eu acho que você merece não só palmas, como o Tocantins inteiro. Palmas, pessoal, palmas. Maravilhoso. Então, assim encerramos esse episódio de apresentação. Espero que a gente tenha convencido você a acompanhar esse podcast. E fiquem ligados, porque logo em seguida já tem o primeiro episódio real deste podcast, falando do capítulo 1 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu. Beijos, tchau! Tchau!